Sejam todos bem-vindos, né, a essa revisaço de informática para concurso. Lembrando que essa pegada aqui é totalmente direcionada pelo pessoal da Guarda Municipal, né? Então, espero que vocês aproveitem. São 99 questões. Então, bora tentar ser o quanto antes breve, né? Porque a gente vai responder de acordo com algumas diretrizes, né? Eu vou estar aqui apresentando para vocês a forma que as questões vão estar apresentadas, que nem esse material que eu mandei para vocês, né? Eu vou responder as afirmativas de forma correta, bem direto, não de papo reto, e depois eu vou dizer para vocês exatamente o porquê que é aquela questão. Se tiver uma situação que eu deva comentar dentro daquela mesma questão, citar algo, eu vou estar falando aqui para vocês. Esse vídeo vai estar gravado, vocês podem dar play, replay, display, inplay, tchau, tá? Algumas questões elas possuem ilustrações, outras não, na verdade são anotações, né? E cada tópico, quando eu parar algum tópico, eu vou dar um pause no vídeo. Se esse vídeo ele for contínuo, ele vai demorar pelo menos aí uns 10 segundos para recomeçar novamente. Se não, ele vai dar uma pausa meio que direta, né? Ou vou picotar os vídeos para não ficar também tão cansativo, né? São quase 5 horas de vídeo, então bora lá, beleza? Então bora aqui, ó. Gerenciamento de arquivos, que é baseado no Windows, né? O sistema operacional que a banca de vocês ela não foi tão direta para dizer exatamente qual é o tipo de sistema operacional, mas todos eles possuem a parte de gerenciamento de arquivos e todos eles possuem um gerenciador de arquivos que a gente chama de Windows Explorer, né? Com certeza nessa bagagem que vocês já estão trabalhando aí, você já deve ter visto aí em algum lugar. E a gente tem aqui, por exemplo, a primeira questão. A primeira questão fala assim: assinale a opção que mostra o formato do qual, por padrão, o Microsoft Word salva um novo arquivo, né? Aí eu tenho aqui XLSX, ODF, DocX, HTML e PDF. Claro que a gente já sabe qual é. Mas o que é o interessante aqui? A gente saber algumas outras definições, do tipo o ODF, né? O ODF é do Open Documents, né? O Open Documents, que ele faz alusão aos softwares livres, né? Então você pode baixar ele gratuitamente. Você tem aí um bom editor de fórmulas, não é um de planilhas, é um de fórmulas, tá? O de planilhas é o Sheets. E aí vocês podem estar baixando. Então, essa aí com certeza vocês devem ter acertado, né? Porque o Microsoft Word, ele não é nativo do Windows, né? Quem é nativo do Windows ele é o WordPad e o bloco de notas. Nós temos aí algumas extensões mais comuns, né? De imagem, documento texto, áudio e vídeo. Agora, uma curiosidade. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui a minha canetinha. Cadê? Tá aqui, pronto, ativei minha canetinha. Uma coisa que é bacana, muita gente não sabe, mas o PDF ele é considerado uma imagem, né? Uma imagem digital. Então muita gente fica sem saber exatamente o que é um documento PDF. Então o documento PDF ele é considerado também uma imagem. Com certeza vocês já devem ter visto aqui a parte dos vídeos, que é MP4, AVI, MOVE, WMV e WMA são extensões padrões de vídeos e áudio do Windows, né, no Microsoft Windows, né? A parte de documentos texto eu tenho o DocX, que é o padrão. Por que eu botei logo? Porque é justamente o que pode vir a ser cobrado na sua banca, dizendo qual é o padrão do Word, um exemplo, né? É DocX, TXT é do bloco de notas, ODT é do LibreOffice, né? Os Open Documents, né, de modo texto, e o Rich Texts. Vamos ver aqui a segunda questão, o que ela fala. No aplicativo do explorador do Windows, né, assim como nas caixas de diálogo para a seleção de documentos, a tecla aqui pressionada que permite, por meio do mouse, selecionar alternadamente vários arquivos dispostos em uma mesma pasta. É claro que nós já aprendemos que é o Ctrl, né? O Ctrl ele é uma forma seletiva de você selecionar vários arquivos, né? Existe o Shift, né? Aqui eu botei aqui, por exemplo, aqui eu tenho o Ctrl, né? Você clica aqui no primeiro, clica no terceiro, clica no oitavo. Ok, você tem 3 arquivos selecionados. Se você fizer da mesma forma, clicar no primeiro, clicar no terceiro e clicar no oitavo, a ação vai ser a mesma. Você vai estar selecionando todos os arquivos. Ele vai ignorar aquela ação que você fez aqui no meio e ele vai passar a selecionar todos os arquivos, né? Bem bacana isso, né? De forma visual um pouco mais interativa.
Eu tenho aqui a terceira opção. Para se ausentar temporariamente do computador, né, da estação de trabalho, mantendo-se o seu computador inacessível sem necessariamente desligá-lo ou fechar os aplicativos do usuário, além de configurar o acesso ao Windows com senha, ele deverá fazer o quê? Claro que a gente vai bloquear o computador, porque essa ação de bloqueio, ela faz o quê? Não estou afirmando de fechar os programas que eu já abri, eu só quero dar uma pausa, né? E aí eu vou lá, dou o comando Ctrl Alt Del, que aparece essa minha tela, eu tenho as opções bloquear, sair, né, que aí no caso é como se fosse o logoff, alterar minha senha e gerenciador de tarefas, que é justamente para verificar os programas que estão abertos naquele momento. Então o comando aqui que a gente tem é Ctrl Alt Delete, né, Ctrl Alt Del, que aparece a tela de bloqueio, né, tela de segurança. Quarta questão. Para realizar um trabalho escolar, o estudante de ensino médio baixou um site na internet as imagens de tabelas periódicas no formato JPG e uma estrutura química no formato PNG, mas precisaria efetuar nela modificações substanciais para as quais a ferramenta mais adequada é. É claro que, por exemplo, se eu for olhar aqui e bater o olho de cara, eu tenho aqui logo de cara um editor de imagem, que é justamente o que a gente está procurando, né? Professor, mas eu não sei o que é esse Draw. O Draw, pessoal, ele é um programa do LibreOffice, né? Dentro das mesmas plataformas. Documentos, né? Que tem ali o Writer, Calc, que é o de planilhas eletrônicas, e o Impress, que é o de apresentações, baseadas ali tipo Microsoft Word, Excel e PowerPoint, né? O Draw, ele trabalha com essa parte de desenhos. Então, como é que eu materia isso aqui? Basta procurar um único que estava aqui, ó, como editor de imagem, né? Que no caso aqui eu só tinha um Paintbrush. E os outros a gente já saberia aqui de cara, né? Bacana essa aqui. Bem simples e direto. Olha aqui, ó. A banca, ela solicita, né, dentro do edital, está dizendo assim, alternativas, né, vão ser de múltipla escolha de A, B, C, D. Só que em alguns conceitos que ela pede no edital, não tem muita questão dentro daquele requisito, né? Então, no caso, por exemplo, essa aqui, é claro, é baseando exatamente naquela anterior, na questão de seleção, é do verdadeiro ou falso. Então, se eu utilizar algum verdadeiro ou falso, é para justamente suprir a necessidade que o edital foi pedir para você, né, estudar, e a gente queimar algumas questões aqui. Então, ele fala assim, ó, considerando-se conceitos gerais de informática básica, julguem o item subsequente no Windows Explorer para selecionar aleatoriamente vários arquivos contidos em uma pasta. É necessário clicar sobre cada arquivo, mantendo-se pressionado a tecla Ctrl. Então a gente já sabe que é verdadeiro, né, porque a gente verificou lá naquela questão anterior a forma com a qual ele seleciona, né, o Shift já seleciona por completo, né, e o Ctrl é de forma seletiva. Então fique muito atento que de repente uma questão de gerenciamento de arquivo pode vir a cair, né? Sexta questão. Com relação ao Windows 10, as suas ferramentas para gerenciamento de arquivo e diretório, julguem o item seguinte. Ao se clicar com o botão direito do mouse sobre a unidade de disco no explorador de arquivos, tem-se acesso à opção de propriedades, que apresenta na aba geral informações da capacidade de unidade, ou seja, a quantidade de espaço livre e de espaço utilizado na unidade. O que acontece, pessoal? Como o Windows ele é baseado em uma estrutura de diretórios, né, baseada em unidade, que é a hierarquia, unidade, pasta e arquivo, todos eles possuem propriedades. Se for unidade, tem a questão da capacidade, deixa eu botar logo aqui a correta, né? Tem a questão da capacidade, se for unidade, tem a questão de espaço disponível em disco, tem a questão de compactação. Se for uma pasta, tem vamos saber a quantidade de arquivos que está lá dentro, né, que pertence àquela pasta. Quando foi criada, né, aquela pasta, e se ela está vazia ou não, né? Se ela é uma pasta de sistema ou ela é uma pasta também de arquivos que a gente já verificou. E um arquivo a gente consegue saber também quem criou, data de criação, o seu tamanho, o local que ele está armazenado, né? É bem interessante também. Como é que a gente visualiza isso? Ó? Aqui nessa parte da propriedade do disco eu tenho aqui, ó, por exemplo,
o espaço utilizado, o espaço livre, né? Meu disco ele tem a capacidade total de 222 GB, claro que dentro da leitura mesmo do disco é 240, né? Tem aquela perdazinha. Aí tem a opção de compactar o disco, né? Mas uma coisa interessante que eu quero falar, quando se fala de unidade, tem a parte do sistema de arquivos, NTFS, é padrão, pessoal. Padrão do Windows recente é NTFS, tá? Então, uma coisa que eu ia falar para vocês é a questão da forma de ferramentas que, além dessa unidade que vocês estão visualizando, ela consegue fazer um reparo, que é justamente a parte de verificação de erros, que a gente chama de ScanDisk, né? Que ele verifica os erros no disco, na sua unidade, e também a parte da otimização de disco. Isso aqui não funciona muito no SSD, porque o SSD ele já é uma tecnologia muito rápida de armazenamento, né? Dificilmente você sente uma diferença, mas nos discos padrões, né, dos HDD, você consegue sentir uma diferença na parte da otimização. Então, desfragmentador de disco, otimização, e o ScanDisk ele procura erros no seu disco, né? Sétima questão. Com relação ao ambiente do Windows, a sua ferramenta, julgue o item que se segue. No Windows, o explorador de arquivos é uma ferramenta de gerenciamento que contém uma lista de pastas e diretórios que se encontram os arquivos do sistema operacional e do usuário. Muita gente não sabe, né, verdadeira essa opção, mas quando você instala o seu sistema operacional, você tem aqui uma unidade principal. Nessa mesma unidade principal, você tem uma pasta onde é armazenado todos os programas que você instala. Aqui 32 bits, aqui no caso meu sistema é 64 bits, né? Ele vai ter uma instalação para cá. Mas se o programa for 32 bits, ele instala nessa outra pasta aqui. Então tem uma pasta de programas, tem uma pasta de usuários, onde fica todos esses meus perfis aqui, ó, documentos, downloads, imagem, música, né? Vídeo, ficam tudo dentro dessa pasta do usuário. E a parte do Windows, né? Não pensem que se você deletar essa pasta aqui, você está desinstalando o Windows, não. Isso aqui é perigoso você apagar essa pasta, né? Porque é ela que contém todas as informações dos seus dispositivos, né? Usuários e do sistema em si, né? Então, muito cuidado aí nessa pastinha. Então, a resposta aí está correta, né? Verdadeiro, da sétima. Oitava, né? No Windows, os arquivos e as pastas recentemente utilizados pelo usuário ficam disponíveis em destaque. Ao se abrir no explorador de arquivos, né, o que acontece? Existe uma areazinha, né, acho que é o mais correto aqui, né, área de trabalho, não fica pasta, que é o acesso rápido, é justamente para que essas informações que você buscou anteriormente, pasta e arquivo, ela fique ali, ó, para que você possa acessar novamente, você não ter que buscar novamente dentro de uma pasta. Às vezes o caminho da unidade é muito longo para que você tenha que clicar e clicar e clicar e clicar para depois achar aquele arquivo. Então o acesso rápido é basicamente isso. Ele fica basicamente também aqui, ó, nessa parte do Windows Explorer. Lembrando que essa nossa temática é o gerenciamento de arquivos, isso aqui faz parte da sua temática. E aí eu tenho aqui, ó, acesso rápido, onde tem as pastas frequentes e os arquivos frequentes solicitados, né? Fica bem bacaninha aqui, ó. Se você deletar daqui, não tem nenhum problema, ele só acaba repondo os arquivos, né? E aqui isso é o acesso rápido. Nona. Em uma pasta criada no Windows Explorer, é possível inserir subpastas, arquivos e programas independente do tipo de disco utilizado. Essa é uma pergunta muito cabalística, né? Porque assim, todo dispositivo que você espeta no computador, ele vira uma unidade. Né? Se é um HD externo, se é um pendrive, né, de armazenamento, ele vira uma unidade. Então, as unidades, você pode criar pastas. Então, se você pode criar pastas, você pode colocar arquivos e pode instalar programas lá dentro, né? Então, essa aqui é verdadeira e visualmente a gente pode visualizar aqui, ó, que você vai ter uma estrutura de pastas onde... legal aqui, ó. É uma estrutura de pastas onde você pode escolher a pasta que você quer instalar um programa ou se você quer mover um arquivo para cá para dentro, né? Prestem bem atenção quando tiver essas setinhas, tá? Essas setinhas indicam que existem outras pastas dentro. Aqui no exemplo, essa pasta aqui, aula, tem pastas aqui dentro. Essa aqui também tem, né? Aula 2. Essas outras três não tem pastas dentro. Agora prestem bem atenção que esse cara bem aqui, ó, tá compactado. E por que ele tem uma setinha? Porque isso aqui é uma pasta compactada, pessoal. Fica ligado aí, tá? Segura essa informação aí. É uma pasta compactada. Então,
Ah, professor, mas esse aqui tem arquivo? Aí já não dá para garantir, porque esse aqui é o painel de visualização, de navegação, né? Então, se eu clicar aqui, se visualizasse aqui do outro lado, tem a parte da... Eu vou pegar um outro exemplo para vocês depois. Aqui só visualiza as pastas, né? Então não tem como. Segura essa informação aí. Gabarito é verdadeiro. 10ª. Acerca... eu acho que eu coloquei o gabarito dessa aqui de forma errada, que eu não li agora que eu vim ver aqui, mas você já fiquem atentos nessa. Acerca dos conceitos de organização e gerenciamento de arquivos, dos preceitos de aplicativo de segurança da informação, julguem o item subsequente. É impossível adicionar novos arquivos em um conjunto de pastas compactados ou zipados, né? Vai aparecer aqui verdadeiro, mas é falso, tá? Porque você pode fazer sim. É porque na hora que eu fui copiar outra respostinha do verdadeiro ou falso, eu acabei modificando. Ele tá aqui, tá verdadeiro, mas ela é falsa, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma canetinha aqui para arriscar. Não tem canetinha para arriscar, mas essa opção aqui ela é falsa. Como está gravado, é falsa. Olha só por quê que é falsa. Porque aqui, quando você tem uma pasta e você tem uma outra pasta compactada, um arquivo compactado, você pode mover, né, esse arquivo lá para dentro, né? Você pode mover essa para dentro. E um detalhe, que se você moveu lá para dentro, automaticamente esse arquivo ele também vai compactar junto com os outros, né? Assinale, 11ª. Assinale a opção que apresenta a opção por meio da qual é possível consultar a quantidade de espaço usado ou livre na unidade de disco C. Claro que a gente sabe que é propriedades porque a gente já viu anteriormente. Quando você acessa a parte de propriedades da unidade, você tem aquela quantidade do disco, né? Aqui no caso a gente está ainda falando do disco. Tem a questão de armazenamento, do espaço do disco, quanto está sendo utilizado, se a pasta está compactada. Uma coisa interessante tem aqui, que a gente também pode renomear, copiar, formatar. Só que você não formata a unidade C, tá? A unidade C é a unidade do seu sistema. Mas ela aparece a opção formatar, né? Mas ela não vai deixar porque você está utilizando, né? Agora vamos supor, se fosse uma outra unidade, aí no caso ele iria te permitir que você formatasse, né? 12ª aqui. No Microsoft Windows, as atividades de manutenção do computador, como a desinstalação de programas, podem ser realizadas por meio de recursos disponíveis aonde? Sempre essa parte de configurações é aqui, painel de controle. Né? Painel de controle é o que vai fazer toda essa parte de configuração para você. Tudo. Imagine você na palma da sua mão o seu celular. Né? Você quer desinstalar um programa, por mais que você ache que é só clicar e segurar, existe uma parte da configuração que faz essa remoção também. Não só ali na frente que você está visualizando, né? Você consegue de forma rápida, né, fazer a desinstalação. E aqui no sistema operacional é o painel de controle. Painel de controle configura, faz a desinstalação, muda o seu ambiente, qualquer tipo de modificação, trabalha na parte da segurança. A gente vai já visualizar aqui. Aí eu tenho aqui, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Parte de trabalho aqui onde tem a parte de desinstalação dos programas, tem o nosso Windows Defender Firewall, que é nativo do nosso sistema operacional, as opções de internet, tem a parte de central, né? Central de rede de compartilhamento, aqui onde você compartilha as coisas, né? O usuário, onde você pode criar novas contas de usuários, enfim, dispositivos de impressora. Então aqui tem todos os recursos necessários que você pode modificar no seu computador. Lembrando que isso aqui é uma área administrativa, então se você não for administrador do computador, você não consegue fazer quase nada aqui, né? Só a não ser trocar o fundo de tela lá do seu computador praticamente, né? Ou criar pastas. 13ª. No Windows é possível copiar, armazenar temporariamente na memória RAM objetos e arquivos e pastas ou parte de texto, por exemplo, para posteriormente copiá-lo em outras unidades ou em outro documento. Essa funcionalidade é denominada o quê? Lixeira não, meu computador não, colar especial não. Memória RAM, pessoal. Memória RAM, arquivo temporário. Então as situações que ficam aqui de forma temporária também podem ser relacionadas à questão de área de transferência, né? Área de transferência. Essa nossa área de transferência é muito legal. Presta atenção aqui, tem um atalho que se você tiver no Windows 10, né? Você utiliza o Windows V, né? Você abre a parte de área de transferência. Você visualiza tudo que você já copiou, até 25 entradas. Então,
O que você foi copiando, 25 entradas, você consegue ainda resgatar algumas coisas, né? Interessante essa parte, né? O Ctrl+V não ficou tão limitado agora, né? 14ª. A estrutura de arquivos mostrada na figura a seguir está presente na conta de determinado usuário do Windows 10 em meus documentos. É preferível, o referido usuário possui uma conta padrão sem permissão de administrador. Mas isso aqui não define muita coisa não, né? Porque ele vai apenas apagar uma pasta, né? As pastas ação, drama e suspense possuem cada uma 2 arquivos do tipo MKV. Percebam que aqui não está mostrando os arquivos, aqui isso é o painel de visualização. As pastas rock e clássica possuem cada uma delas 3 arquivos do tipo MP3. A pasta nacional, isso aqui é só balela, mas bora ler. Possui 5 arquivos do tipo de arquivo, não há arquivos nas demais pastas mostradas na figura. É correto afirmar que caso o usuário exclua a pasta filmes, bora ver aqui a pasta filmes, tá? Deixa eu dar logo a resposta, multimídia. Filmes, a pasta filmes. Serão excluídas também as pastas música e show, mas olha só, música e show não fazem parte da pasta filmes, né? A pasta música, olha só, não contém, cadê? Música, somente 6 arquivos presentes na subpasta rock e clássica serão excluídos. Não, todas, ainda faltou o sertanejo que ele não incluiu. E o show, né, no caso, ele botou aqui, ó. Somente subpastas internacionais serão excluídas. Então, se a gente for parar para pensar, realmente, né? Olha aqui, qual é o erro dessa aqui? Somente a pasta internacional, mas tem a pasta nacional também. Aqui, ó. Por que é multimídia? Porque a parte de multimídia está englobando tudo, ó. Engloba tudo aqui, ó, né? E todos os arquivos são excluídos de forma assim. Olha só a setinha, viu? Preste muita atenção nas setinhas. Teve setinha, tem uma pasta dentro. Ah, professor, mas e as outras que não tem setinha? Tem algum arquivo dentro? Já não tem como garantir, porque, mas com certeza não tem pasta lá dentro. Isso é uma certeza, né? 15ª. Na situação ilustrada na figura da imagem precedente que mostra na parte do menu do Windows 7, ao clicar na setinha, né, no ícone da setinha, próximo ao botão desligar, o usuário poderá abrir o Explorer, a gente sabe que não, que esse não é o comando, abrir a lixeira também não, abrir o painel de controle é um caminho muito diverso, né? Desligar. Existem algumas opções lá dentro que eu queria mostrar para vocês, né? Fazer logoff. Quando você faz o logoff, além daquela opção lá, né, de fazer o logoff, você tem aqui, ó, troca de usuário, bloquear o computador, reiniciar e suspender. Trocar de usuário é basicamente o sair lá do Windows 7, né? Que aí você bloqueia, troca de usuário. O usuário que estiver ativo, ele permanece com as coisas abertas. Quando ele sair, depois ele retoma, né, as suas tarefas, ele pode voltar com os programas que estavam abertos. Fazer o logoff, ele encerra tudo, né? Reiniciar, nem precisa dizer, né, que ele vai reiniciar o computador. E suspender é a parte exatamente, o que ele faz? Às vezes você quer sair, não quer desligar o seu computador, mas não quer que ele também demore tanto para reiniciar. Então, a parte do suspender, ele dá uma baixada na memória, consome um pouquinho mais de recurso, mas quando você voltar, na hora que você mexer o mouse ou apertar o botão de ligar, ele rapidinho ele já vai ligar. Consome um pouco mais de espaço em disco, tá bom? Então, a gente vai continuar posteriormente na parte falando de rede e a gente se vê daqui a pouquinho.